Com a vossa permissão, Excelência, Presidente da Comissão do Plano e Orçamento, vou passar de forma resumida aquilo que foi o desempenho da província ao longo do primeiro semestre do ano 2023, com todas as características ou particularidades que a província de Cabo Delgado tem vivido, mas também as ações do governo estão a ser desenvolvidas, tendo em conta três aspectos principais: a componente da reconstrução da província, a estabilização e também a componente de desenvolvimento. Ao longo do primeiro semestre, a situação climatológica a província restou foi boa, criando condições para a prática da agricultura e outras atividades conexas. Como nos referimos em relação a fatores desfavoráveis ou que têm afetado sobremaneira a implementação do Plano Econômico Social, a existência de alguns focos de terrorismo ainda na nossa província, com maior incidência para os distritos de Macomia e Muidumbe. Ainda a província se ressente dos efeitos do ciclone Kenneth, que afetou a província no ano de 2019, com maior incidência dos efeitos para os distritos costeiros, e também a província faz sentir das restrições orçamentais, que faz parte da conjuntura nacional, e também os efeitos da Covid-19, que também afetou não só o país, mas também o mundo no geral. Entretanto, como nos referimos à restauração do clima de segurança em várias partes dos nossos distritos, criou condições para que as populações começassem a regressar às suas zonas de residência e, por conseguinte, também a retoma da atividade produtiva, comercial, bem como empresarial. E nesses esforços de reconstrução da província de Cabo Delgado, contamos com dois programas principais, que são programas: o primeiro, que está a ser financiado pelo Programa de Ações Unidas para o Desenvolvimento, que é o Programa de Estabilização, e temos o outro programa que está a ser implementado pela UNOPS, que é o Programa de Resposta à Crise do Norte, que está a criar condições para o restabelecimento da população. Os indicadores econômicos da nossa província mostram-se favoráveis. Por exemplo, a taxa de desemprego, saímos de 16% para 11%, o acesso à energia restou crescimento, saímos de 18% para 23%, a taxa de analfabetismo está a decrescer na nossa província, de 60,7% para 52%. Entretanto, temos fatores desafiantes. Se formos a ver o crescimento da população, de 2017 saímos de 2,3% para 2,7%, estamos a falar de 400 mil habitantes em cerca de 5 anos. E, por conseguinte, a densidade populacional passou de 28,4% para 32,2%. De facto, o ritmo de crescimento da população mostra-se de certa maneira acelerada e com todos os desafios que são inerentes para responder a esse ritmo crescente da população. Em termos de situação de balanço alimentar da nossa província, dizer que a província, no geral, conta ou tem situação de segurança alimentar e nutricional assegurada, pois tem disponibilidade alimentar nos vários ou
termos de cereais, raízes, tubérculos e leguminosos. A economia da província registrou um crescimento de 9,6%, ao passar de 41,1 mil milhões de meticais para 45 mil milhões de meticais em 2023. Os setores da agricultura e extração mineira são os setores que mais contribuem para o crescimento da nossa economia. E o gráfico que apresentamos ali mostra a tendência de diversificação da nossa economia. Não só depende da agricultura, mas também há um peso significativo dos outros setores, como a extração mineira, a hotelaria e alojamento, a pesca e também o setor de transportes e comunicações. O mesmo aconteceu no ano de 2023, estávamos a falar do ano de 2022, e no ano de 2023 temos crescimento de 9,3%, e lá abaixo temos um gráfico de linha que mostra a tendência de crescimento da nossa economia nos anos 2020 até 2023. A situação do preço ao consumidor, com enfoque para a cidade de Pemba, tem registrado aumentos ligeiros, na casa de 0,20 pontos percentuais, com enfoque para as divisões de restauração, bebidas não alcoólicas, cafés e similares. A rede bancária da província sofreu os efeitos do terrorismo. Estávamos com 82% de cobertura da rede bancária, decrescemos para 58,9%, resultante do encerramento de 10 estabelecimentos bancários nos distritos de Mocimboa da Praia, Palma, Moeda, Macomia, Nangade e Muidu. Aqui gostaríamos de abrir parênteses para dizer que nos distritos de Moeda e Nangade o encerramento deveu-se a questões de precaução de segurança, enquanto em outros distritos as redes foram completamente destruídas. Com o restabelecimento da segurança, reabriram os balcões de Moeda, 3, ainda continua encerrado o de Nangade. Entretanto, no primeiro semestre deste ano já tivemos a instalação de ATMs em Quitunda, no distrito de Palma, e recentemente tivemos a reabertura de um balcão do Milênio BIM, também no distrito de Palma. Continuam encerrados os estabelecimentos bancários nos distritos de Mocimboa da Praia, Muidu e Macomia, e os distritos de Meluco, Kisanga e Ibo nunca tiveram rede bancária. Em relação à agricultura, os resultados da produção agrária são animadores. Tivemos, em termos de produção, em termos de área de produção, tivemos um incremento de cerca de 30%, e na produção diversa tivemos um incremento de 35%. Nos efetivos pecuários, aqui temos a destacar o aumento significativo nos efetivos de aves, que estamos a falar como resultado do fomento da avicultura, com um crescimento de cerca de 13%, e também sem deixar de destacar nos bovinos, que tem crescimento de 6%. Na pesca, podemos apreciar pela tabela, temos números que mostram decréscimos na captura do pescado diverso, com enfoque para os distritos do norte da nossa província. Como sabemos, porque questões de segurança foi interdita a pesca em alguns distritos, como Palma, Mocimboa, Macomia e parte de Kisanga, e que afetou em grande parte a captura do pescado. No setor de turismo, registramos um decréscimo no número de dormidas a nível da nossa província, como resultado de grande parte das estações turísticas na zona norte estarem encerradas. Entretanto, o movimento da cidade de Pemba é que é diferente do resto
da província, a cidade de Pemba tem registrado um número significativo de número de dormidos, razão pela qual a taxa de ocupação passou de 19% para 36%, aqui em instâncias hoteleiras de 4 e 5 estrelas, que são de monitoria do Conselho de Representação do Estado, como resultado do grande afluxo de turistas nacionais e estrangeiros na cidade de Pemba. A produção industrial valorizada de meticais restou em incremento de 18%, os principais produtos exportados são a madeira, o grafite, bem como o rubi. No processamento industrial, estamos aqui no incremento de cerca de 9%. Na produção mineral, que temos a destacar o incremento na produção do rubi. Entretanto, estamos de crescimento na produção de grafite, e se for a ter em conta que a maior produtora de grafite, que é a Twig, em Balama, esteve paralisada durante algum tempo devido a problemas laborais e que felizmente terminou com acordo mútuo e as atividades foram retomadas com sucesso. Em relação à energia elétrica, a tabela indica-nos que a recepção de energia restou um decréscimo de 8%, entretanto a comercialização restou um crescimento de 13%, justifica-se pelo facto de, com a instalação das centrais fotovoltaicas, o nível de recepção de energia da rede nacional reduziu, porque os sistemas fotovoltaicos estão a poder alimentar a rede de abastecimento da energia elétrica na nossa província. Em relação aos hidrocarbonetos, ao longo do semestre foram instalados 6 carregamentos de gás natural liquefeito no distrito de Pá. A cobertura do posto de abastecimento de combustíveis líquidos também da nossa província reduziu de 94% para 88%, como resultado da ação terrorista. Entretanto, gradualmente está-se a registrar o restabelecimento desses serviços no distrito de Palma, no Simba da Praia, que já estão restabelecidos os serviços, não sido interrompidos. Entretanto, o Idume continua ainda sem os serviços prestados. Em relação ao setor de transportes de passageiro e carga, temos de registrar o aumento do tráfego de passageiros, tráfego de mercadoria, bem como o movimento de aeronaves a nível da nossa província. Em relação à atividade econômica, temos a registrar o licenciamento de 918 empresas, estamos a falar entre pequenas e médias empresas, foram registradas com o restabelecimento da questão de segurança. A província também registrou a aprovação de 8 projetos de investimento, com maior enfoque para o setor de serviços, mas também temos o setor de energia e agroprocessamento, com capacidade de criação de 421 postos de trabalho, num financiamento de cerca de 58 milhões de dólares. Vamos passar a apresentar informação detalhada por prioridade do programa quinquenal do Governo. Na prioridade número 1, temos as instituições de formação de professores, os institutos médicos e técnico-profissionais, bem como as instituições de ensino superior que estão a funcionar em pleno na nossa província. Aqui gostaríamos de abrir um parênteses, temos o Instituto Agrário de Bilibiza, que, devido a questões de segurança, está a funcionar no distrito de Xinguri. Em relação à ciência e tecnologia, foram realizadas feiras de ciência e tecnologia, tanto na fase distrital como provincial, bem como a formação de técnicos em tecnologia de informação e comunicação. No setor de saúde, os principais indicadores de monitoria do PQG, temos a destacar aqui a província com a taxa de cobertura de partes institucionais, estamos com 44%,
o rácio de mortalidade materno intra-hospitalar ainda continua elevado devido às situações da nossa rede que ficou afetada. Foram cerca de 41 unidades sanitárias que encerraram devido ao terrorismo. A taxa de cobertura de crianças completamente vacinadas está em cerca de 76%. O rácio profissional de saúde por 100 mil habitantes está em 121. E a taxa de cobertura do rastreio do campo do colo do útero estamos com 27%. Temos aqui um gráfico que mostra a situação do perfil epidemiológico da província, com destaque para as doenças de notificação obrigatória, como a malária. Temos aqui atividades que contribuíram para a redução, como a distribuição de redes mosquiteiras, a administração da segunda dose de tratamento da malária, bem como também a distribuição de frascos de certeza. As consultas pré-natais, estamos com uma taxa de cobertura de 70%, partos gestionais 44%, consultas pós-parto 48%, bem como novas utentes em planeamento familiar, estamos com 48%. Em relação às grandes endemias, temos a dizer que em relação a HIV-Sida estão em tratamento antirretroviral, estamos com cobertura de 73% para crianças ou tratamento pediátrico e 78% para adultos. As principais causas de internamento na nossa província são a malária, as diarreias, a pneumonia, a anemia, bem como HIV-Sida. Nos programas de assistência social, temos a destacar a assistência à população em diferentes programas do Instituto Nacional de Ação Social, e aqui o destaque vai para a assistência de mais de 1.800 crianças em situação difícil que beneficiaram de apoio multiforme, e também o destaque vai para o apoio psicossocial a mulheres vítimas de violência. Em relação ao setor dos combatentes, para além da garantia do pagamento regular das pensões dos combatentes, também foram atribuídos bolsas de estudo a filhos de combatentes, a emissão de cartões de combatentes, bem como a distribuição de canadianas para combatentes portadores de deficiência. No setor da juventude e do desporto, o destaque vai para a formação de jovens, no âmbito da geração BIS, e a realização de sessões de diálogo permanente com a juventude. Na cultura, foi realizada a fase distrital provincial do Festival Nacional de Cultura, e que concluiu com a capacitação ou eleição de 20 artistas, 69 artistas que foram participar no Festival Nacional. Na prioridade número 2, o destaque vai para a formação profissional, em que tivemos, em termos de admissão no mercado de trabalho, com uma redução de 38%, o encaminhamento de jovens para o estágio pré-profissional com 33%, e a distribuição de kits para o autoemprego. Não menos importante, na área de segurança social, o destaque para os trabalhadores por conta própria que estão a aderir ao sistema de segurança social. No planeamento e finanças, o destaque vai para a gestão orçamental e financeira da nossa província. No setor agrário, aqui a disponibilização de sementes diversas para o relançamento da atividade agrícola. No setor de amêndoas e algodão, o destaque vai para a distribuição de mudas para o fomento da produção da castanha do caju. Na pecuária, as vacinações e os banhos de carcecidas para a sanidade animal. No setor das pescas, o destaque vai para a capacitação dos pescadores, bem como o licenciamento de artes de pesca. Na piscicultura, o destaque vai para a distribuição de alevinos para
povoamento dos tanques piscícolas. Devido a limitantes financeiras, a execução na manutenção de rotina de estradas revestidas, bem como estradas não revestidas, mostrou-se, de certa forma, muito baixa para aquilo que era o programado para o ano de 2022, estamos a falar com decréscimos acima de 50%. Entretanto, tenho a destacar a conclusão da asfaltagem da estrada Moeda-Negumano, no troço Roma-Negumano, que foi inaugurado por Sua Excelência Presidente da República. As obras de manutenção periódica estão a beneficiar a estrada Moeda-Huassi, a estrada de manutenção de rotina da estrada Montepuez-Nairoto, que serviu de via alternativa ao troço ao Sunat-Macomia-Huassi, e também a retoma das obras de manutenção periódica da estrada Metorro-Rio-Lugo. Em relação à eletrificação rural, temos a destacar 3 infraestruturas que foram concluídas nos distritos de Balama e Namuno e que já estão a fornecer energia às populações. Nas infraestruturas econômicas e sociais, temos a destacar a reabilitação de 102 km de extensão da rede de distribuição de água para a cidade de Pemba, para reforçar ou melhorar o sistema ou a capacidade de abastecimento deste líquido à cidade de Pemba, a construção de 30 sistemas de abastecimento de água em distritos de Ancoabe, Metuge, Chiure, Pemba, Moeda, Namuno e Pau. Em relação às infraestruturas de administração pública, temos a destacar a conclusão da construção do Tribunal Judicial na cidade de Pemba e as obras que estão em curso para a construção do Tribunal Distrital de Kisanga e Mocimboa da Praia, que para dizer que Kisanga é uma instalação do novo tribunal, enquanto que de Mocimboa da Praia foi afetado pela ação do terrorismo. Ainda nas infraestruturas de administração pública, em 2022, Sua Excelência Presidente da República inaugurou o edifício do Gabinete do Secretário de Estado, o edifício do Serviço Provincial da Economia e Finanças e o edifício do Instituto Nacional de Segurança Social de Metuge. Nos hidrocarbonetos, temos na área 4 da Bacia do Rovuma, temos trabalhos que estão a decorrer, tudo prevê-se a geração de 800 postos de emprego, como a maior parte para moçambicanos. Na prioridade número 3, o destaque vai para o planeamento e ordenamento territorial, com a demarcação de mais de 1000 talhões distribuídos, tanto para os afetados do ciclone Kenneth, como para a população em situação de deslocados internos. No reflorestamento foram distribuídas mudas diversas em todos os distritos. Na gestão ambiental foram emitidas licenças ambientais para projetos socioeconômicos. Na gestão de terra foram tramitados 4 processos de doato nos distritos de Ancoabe e Montepuez. E na gestão ambiental, tudo, a gestão do Parque Nacional de Esquilimba, as fiscalizações e a gestão do conflito homem-fauna-bravia. Em relação à época chuvosa e ciclônica 2022-2023, devido a estas chuvas e ventos fortes, foram afetadas algumas famílias, que resultaram na destruição de 503 casas, um total de 1.621 pessoas. E, em jeito de resposta, foi prestada assistência alimentar e não alimentar diversa, e que também coincidiu com assistência à população em situação de deslocados internos. No pilar número 1, que é reforçar a democracia e preservar a unidade nacional do país, o destaque vai para o recenseamento militar, em que a província registrou uma execução acima da meta, a condecoração de combatentes veteranos da luta
de Libertação Nacional, num total de 502, e também foram realizadas festividades de diversas datas históricas. No pilar número 2, que é de promover a boa governação e descentralização, o destaque vai para a ação dos Conselhos de Coordenação no âmbito da reconstrução, bem como a articulação entre o Conselho Executivo Provincial e a representação do Estado, o que tem contribuído para a melhoria da prestação dos serviços públicos e reforçada a integridade na administração pública. Em termos de funcionários e agentes de Estado, a província passou de 22 mil para 23 mil funcionários, no total resultante das admissões nos setores de educação, saúde e também no setor da justiça e agricultura. No âmbito da justiça, foi prestada assistência jurídica a cidadãos carenciados. A taxa de operatividade da polícia situou-se em 99% e registramos a redução de acidentes de viação. Em relação a finanças públicas, o nosso quadro fiscal mostra que a tendência do crescimento da receita tem sido significativa, o que vai reduzindo anualmente o nível de déficit orçamental em relação ao quadro que vinham assistindo em 2020. Em 2023, o déficit da província registrará uma redução significativa, sobretudo devido ao incremento da receita. Nós estamos a falar que estamos a partir de 2020 com cerca de 3, 4 milhões de meticais. Em 2023 a nossa previsão é de alcançar 8 mil milhões de meticais de cobrança da receita. Ao longo do primeiro semestre temos uma execução de 44%, mas que demonstra aquilo que é o sistema de coleta de receita da nossa província. Houve alguma alteração em relação a alguns contribuintes que alteraram a sua contribuição do mês de março para o mês de outubro, e que são os maiores contribuintes da nossa província. Falamos concretamente da Montepuez Ruby Mine, que podemos ver ali no quadro, que contribui com um total de 46% da receita total cobrada na nossa província. Em relação às despesas do Estado, estamos com uma execução de 53%, tendo sido executado cerca de 4,3 mil milhões de meticais, contra os 3,8 mil milhões de meticais de igual período de 2022. Estamos um crescimento de 15%. Aqui temos a destacar os incrementos na execução nas demais despesas, como pessoal em 46%, salário e remunerações 18%, e nas despesas correntes e despesas de capital, que restaram 23%. Em relação ao investimento, podemos ter aqui um quadro que temos cerca de 1.000 milhões de meticais. Aqui concretamente são fundo eleitoral, que foi adotado na província na componente de investimento, mas que é para despesas eleitorais, bem como um projeto específico de reconstrução de Cabo Delgado, financiado pelo Orçamento de Estado. Em relação aos distritos, a execução está em 64%, que também mostra bom nível de execução. Temos os projetos de 2,75%, resultante da canalização de 2,75% para comunidades onde são extraídos os recursos minerais. São 4 distritos, nomeadamente Montepuez, que é o posto de trigo de Namanhumbir, exploração do Rubi, Balama Sede, produção de grafite, Anquabe, posto administrativo de Metor, também estamos a falar da exploração de grafite, e temos Moeda, que é na Vila Sede, que é extração de pedra, e os projetos elegidos pelas comunidades estão a ser executados com as percentagens que aparecem na tabela. Em relação às autarquias, tanto no Fundo de Compensação Autárquica como no Fundo de Investimento de Iniciativa Autárquica, a execução também está a bom ritmo. Estamos a falar de são acima de 50%. Com estas palavras, gostaria de dizer que, de fato, apesar dos constrangimentos que
afetam de alguma maneira a nossa província, em particular. O Plano Econômico Social do Conselho de Representação do Estado está a ser implementado e que ao longo do semestre, em 2022 tivemos em 94% e em 2023, primeiro semestre, já estamos com 52% de execução do plano. Termino de apresentar aquilo que foi o desempenho da província nos anos 2022 e primeiro semestre do ano 2023 e muito obrigado.